Posto tudo isso, Gabo, a situação ainda é impossível ou na prática ela consegue acontecer vendo esses 3 pilotos nesse cenário universal? Como é que você enxerga tudo isso? Bom, sobre as chances, eu tenho uma resposta muito incisiva, né, que é o depende. E a gente tem esse GP de Singapura agora, que para mim é uma prova mais crucial para o campeonato, especialmente o campeonato do Verstappen. É a prova mais importante, porque a situação é o seguinte: o Verstappen ele conseguiu 2 vitórias importantes agora, Itália e Azerbaijão. Vem de um desempenho até razoável ali nos Países Baixos, né, com uma corrida que ele estava em terceiro o tempo inteiro, teve a quebra no Norris, assumiu o segundo lugar. Mas agora, Singapura é uma corrida que ela é muito importante justamente porque ela é um contraste muito grande do que a gente viu tanto na Itália quanto no Azerbaijão. A gente está falando de uma pista onde o downforce é muito mais importante e a velocidade de reta não é tão importante quanto nessas outras duas. E é claro, é um contexto completamente diferente. Então, o que vai depender é qual a condição da Red Bull nesse tipo de pista. A Red Bull vai ser competitiva, o Verstappen vai conseguir largar numa primeira fila. É uma classificação também que é muito importante, porque se já houve uma dificuldade muito grande de se ultrapassar em Monza e no Azerbaijão, onde são pistas onde dá para passar em vários trechos, imagina em Singapura, que se eu não me engano é uma pista que ela tem, acho que só uma zona de DRS no circuito inteiro. Ano passado, por exemplo, a gente teve uma prova com pouquíssimas ultrapassagens. E outra coisa também que é uma tendência que é curiosa para a gente prestar atenção é novamente a questão dos pneus. Novamente, Singapura, mesmo que seja uma corrida noturna, é uma corrida onde ela é um país tropical, é um país onde a questão climática é muito mais forte. É uma prova que é fisicamente muito mais desgastante para os pilotos. Então, por que depende? Depende da gente observar o comportamento da Red Bull nessa pista, o comportamento das duas McLaren. Porque se a Red Bull conseguir se provar competitiva em Singapura, mesmo que Singapura seja uma pista bem mais atípica em comparação das que a gente vai ter mais para frente, porque depois a gente tem Austin, tem Cidade do México, tem São Paulo, tem Las Vegas. Ser competitivo em Singapura, que é uma pista que também, historicamente, ela sempre pode premiar carros que não são necessariamente os mais dominantes. A gente viu, por exemplo, ano passado, quer dizer, não, mentira, ano passado foi a vitória do Norris. Mas 23, por exemplo, a gente teve uma vitória do Carlos Sainz, a Ferrari não era o carro dominante ali. A gente teve, por exemplo, em 2019, uma vitória do Vettel com a Ferrari, também no ano que a Mercedes dominava. Em 2015, também o Vettel venceu, no ano também que a Mercedes dominava e não era a Ferrari. Então, a história do GP de Singapura, ela sempre traz situações onde não é necessariamente o carro dominante que vai vencer. E aí que é a responsabilidade da Red Bull de ter um equipamento competitivo para se igualar com a McLaren ali, especialmente, é claro, na classificação. Conseguindo ser competitiva em Singapura, aí eu acho que a gente tem um jogo aberto. Ainda segue muito difícil, sim, 69 pontos é muita coisa. E, enfim, acho que se a gente descartar as vitórias do Verstappen, eu acho que as únicas vezes que ele descontou ponto do Piastri foram no Canadá, que ele vai para o pódio, e o Piastri é quarto. Se eu não me engano, na Austrália também, que é aquela corrida que o Piastri erra. E eu imagino que só isso. De resto, só nas outras corridas em que o Verstappen venceu. Mas, e outra coisa que é importante, eu sei que, assim, o contexto tanto da Itália quanto do Azerbaijão, ele foi muito favorável para a Red Bull. Mas eu não sei, eu não consigo garantir que as coisas vão simplesmente retornar ao lugar em Singapura. É a tendência. Eu acho que a McLaren é a favorita para vencer Singapura. Mas se o Verstappen faz uma pole ali, hoje já não me parece mais tão impossível do que era 3 semanas atrás, 4 semanas atrás. Então, essa vai ser a corrida-chave para a gente entender a posição. Eu, particularmente, acho que é muito difícil. Acho que 69 pontos é muita coisa, especialmente com o tipo de equipamento que o Verstappen tem e o tipo de consistência que o Piastri, especialmente, tem apresentado. Beleza, aqui, Azerbaijão foi uma corrida terrível, mas, assim, fora o Azerbaijão, que foi talvez uma das piores performances do candidato a título na história, o Piastri, se eu não me engano, ele tem 2 corridas fora do top 3. Você bater esse cara é muito difícil. Você vai precisar de um empurrãozinho. Ou dele oscilar, ou da McLaren apresentar problemas. Por isso que eu acho difícil. Mas, se a Red Bull conseguir ser competitiva em Marina Bay, aí eu acho que o cenário muda. Porque aí é um cenário que, teoricamente, não era tão favorável quanto o cenário de Baku e de Monza.